agradecer pelo lugar, esse generoso convite aí que me foi feito pela Andréia para participar aqui. Eu já estou sendo quase um homem da casa aqui da Emerge, né? Já, acho que menos de um ano é a terceira vez que eu venho, não só para falar, mas também para assistir, né? Naquela palestra do Klaus Fuchsini, enfim. Eu posso atestar e posso ser testemunha do brilhantismo da escola, tem demonstrado aí, tanto na qualidade quanto na diversidade de temas, que é uma coisa relativamente rara dentro da magistratura. Em geral, a magistratura vai fechando os temas, né? A gente, quando entra na magistratura, a gente vai progressivamente se especializando e fechando as nossas visões, e a Emerge tem ajudado bastante a abri-las. Eu parabenizo aí a escola. Agradeço essa gentil menção da Andréia a respeito das minhas crônicas, mas obviamente aqui, depois que ela lançou A Vida Não É Justa, esse elogio fica muito mais significativo, né? Porque ela realmente é uma cronista. Infelizmente não deu tempo ainda de ela disputar com Fran Henrique Cardoso a Academia Brasileira de Letras, mas certamente outras vagas vão vir daí para frente. Andréia estava falando dessas nossas angústias com o que está acontecendo, com o que vem por aí, essas incertezas. E a primeira que eu tive, Andréia, foi que essa nossa conversa estava marcada para 15 dias atrás. E eu tinha preparado isso, a gente, de repente, é um turbilhão. Eu tenho escrito, já faz 3 anos que eu faço isso, né, uma coluna no blog do Terra Magazine, e nunca tive essa sensação que a gente tem nos últimos dias, que é você começar a escrever um artigo e falar, não, está mudando. Aí você fala, não, está mudando aqui, então você tem que escrever nos últimos 15 minutos, porque senão já ficou velho. Então essa sensação de que as coisas estão mudando rápido demais, não sei, muitas pessoas estão, de uma certa forma, esperançosas com isso. Eu confesso, vim aqui já falando com a Andréia, com o Rubens, enfim, com o Melchior, que eu estou um pouco temeroso aí, principalmente quando a resposta vem do Congresso. A legislação de pânico é uma coisa que me atemoriza, né? De repente, puxa vida, parabéns, eles conseguiram votar uma coisa que está parada há 3 anos e em 24 horas a nossa Constituição pode mudar para um lado, para o outro. E eu confesso que eu não tenho assim, grandes expectativas, não tenho grandes esperanças, não quero também encher de ceticismo e pessimismo a todos vocês, mas eu confesso que não é um momento muito não é muito confortável. Não é muito confortável para quem vive do direito penal e tem uma visão, digamos assim, que a gente costuma chamar hoje de mais liberal. Eu acho que nossos conceitos vão ser reduzidos a pó em pouco tempo. E eu acho que não é uma visão confortável nem para nós que somos da magistratura, né? Eu prevejo aí que assim que o Congresso readquire um pouco da sua legitimidade perdida, né? Um pouquinho, as coisas passem em cima de nós aí, né? Uma das propostas para ser votada aí é a perda da nossa vitaliciedade. Estava discutindo isso ontem no Facebook, e as pessoas falam assim, mas você concorda que um juiz corrupto vai receber a aposentadoria compulsória? Você acha que ele deve receber? Eu falo, não, acho que o corrupto tem que ser condenado, preso, perda de carga, etc. e tal. Mas por trás de tudo isso existe uma garantia, que eu acho que ela vai sendo perdida com essa ideia de quem não está a favor, contra a corrupção, está a favor dela, e, portanto, ou somos corruptos ou somos vingadores. Eu acho que a gente vai entrar numa questão, uma falsa questão, que vai acabar corroendo várias garantias. Mas, enfim, tomara que eu esteja errado e que a Andréia, um pouco mais otimista e esperançosa, esteja vendo aí, esteja um florescer aí de uma nova era. Enfim, acho que a idade vai fazendo a gente ficar com menos impressão. Menos impressão. Enfim. Bom, eu, até pelas ligações que eu tive mais recentemente com a Emerge, foi que eu aceitei esse convite gentil aí da Andréia, estimulado também pelo Rubens.
Mas o fato é que, assim, há muito tempo que eu estou afastado da execução criminal e André me convenceu a vir aqui para conversar um pouco, compartilhar com vocês um pouco das minhas reflexões sobre o papel do juiz nessa questão do encarceramento. Tá? Então é mais ou menos o que eu pretendo falar um pouco para vocês sobre isso. Eu não tenho a expectativa de sair daqui com a concordância e o aplauso, pelo menos o aplauso sincero, enfim, de vocês. Eu costumo ter uma posição relativamente autocrítica em relação à nossa própria função e muitas pessoas gostam de me ouvir exatamente por isso. Em geral, as pessoas fora da magistratura, né? Olha, um juiz que está falando, colocando algumas questões. Dentro da magistratura não é tão frequente que eu receba esse convite. Portanto, quando eu recebo, eu venho, eu aceito esse desafio. Uma coisa interessante que da última vez que eu participei de curso da Escola da Magistratura, a gente teve uma experiência, não sei se vocês trabalham com isso aqui ou não, em curso de formação, que era o seguinte: reunia-se todos os novos juízes em grupos, vários grupos, e em cada um deles eram colocados 2 monitores, 2 juízes um pouco mais velhos, um pouco mais céticos e pessimistas, enfim. E aí eles conversavam sobre os temas, algumas dicas, sugestões, dúvidas, levantamento de algumas questões, sempre 2 juízes em cada turma. Pelo menos, não sei se aconteceu em todas as turmas, mas nas turmas onde eu participei desses processos de formação, os 2 juízes sempre divergiam, né? Então, falava uma coisa, o outro falava outra. Ao final do curso, eu perguntei para um colega que ficou mais próximo, falei, o que você achou, né? Eu falei, eu saí com mais dúvida do que entrei aqui. Eu falei, bem-vindo à magistratura. Eu acho que essa não há lição melhor que uma escola da magistratura pode fornecer do que ensinar a divergência, né? É uma aula de independência, a ideia de que os juízes têm posicionamentos divergentes, porque a sociedade é uma sociedade plural, porque o direito não tem uma resposta única para cada uma das perguntas, porque existem várias ideologias e cada um professa a sua ideologia, ou a sua idiosincrasia, ou a sua experiência de vida, de modo que as respostas vão ser diferentes. E quanto mais rápido o juiz se der conta disso, melhor, porque muitas escolas que simplesmente dizem este é o certo, este é o certo, este é o certo. Muitos concursos que fazem isso, que parece uma barbaridade, enfim, entre as várias opções, aquela que o examinador prefere, e entrevistas onde você procura identificar qual é o perfil ideológico do juiz, enfim. E eu resolvi ser juiz, nunca pensei em ser juiz, minha faculdade inteira eu pensei que no começo da faculdade eu queria fazer pós-graduação no exterior, essa meu grande sonho. Depois eu fui fazer política estudantil, falei, eu quero me meter na política. No final fui montar um escritório, eu quero ser advogado. Fui batendo com a cara na parede até resolver uma passagem pelo jornalismo, resolver ser juiz. E quem me convenceu foi um colega de turma, tinha entrado, era a minha referência mais próxima, e eu falei, mas juiz não é para mim, juiz é muito careta, muito conservador e tal. Ele falou, não, tem de tudo dentro da magistratura. Todos conseguem encontrar o seu espaço lá. E eu, infelizmente, acreditei nele, achei que isso era possível. Fui descobrir mais tarde que não era tão assim. Todo mundo encontra o seu espaço, algum espaço um pouco mais confortável, outro espaço um pouco menos confortável. Mas, enfim, eu continuo dizendo, eu não me arrependo nenhum dia de ter escolhido a magistratura, falo isso para as pessoas que estão fazendo o concurso. Para mim, assim, o grande barato da magistratura é justamente a independência. Eu não tenho um chefe que me diz o que eu devo fazer e vou usar o meu conhecimento para tomar uma decisão. A gente tem opção, tem alternativas. Eu acho que isso é o que dá brilho e é o que dá a justificativa, a razão da magistratura. Agora, temos consequências em relação a isso. A primeira delas, eu só posso ter alternativa, só posso ter opção onde eu tiver efetivamente independência, né? Não existe jurisdição sem independência. Independência é uma premissa da jurisdição. Durante muito tempo a gente trabalhou com a ideia de que a independência tem a ver com a separação dos poderes, né? Então o judiciário está aqui, o executivo não pode influenciar o legislativo e tal. Essa é uma visão restrita da ideia da independência, porque no cotidiano, quem mais incomoda, quem mais perturba a nossa independência é justamente o próprio Poder Judiciário. Então, acho que essa é
a importância de a gente ter uma ideia. Eu não posso, como a independência é uma premissa da imparcialidade, se eu vou ser um juiz imparcial, eu não posso ser previamente vinculado a alguém que vai me dizer o que eu devo fazer. Nem a nenhuma das partes, nenhuma das pessoas que possam ter influência. E a independência decorre dessa ideia de pluralismo, ou seja, que as pessoas possam ter pensamentos diferentes, que é a base da democracia. Né? Só vai ter juiz único na ditadura. A segunda consequência é que essa alternativa, a nossa opção, não é uma alternativa de múltipla escolha. Né? Eu não posso pegar o processo e falar assim, condeno, absolvo, faço um xizinho aqui, solto ou prendo. Não é isso. Ela é uma alternativa construída pela razão, construída pelo saber. E ela vai se demonstrar, e, portanto, vai se democratizar através da fundamentação. Porque, embora o direito seja uma ciência não exata, sabe-se lá se é ciência, não vou entrar nessa questão, mas embora não seja algo exato que admita uma única resposta, ele também não admite toda e qualquer resposta, toda e qualquer teratologia. Por isso que é importante essa questão da construção do saber e a fundamentação, que é a democratização, a partir do momento em que eu exponho à sociedade qual é o meu fundamento. E é óbvio que a gente trabalha com uma ideia de coerência, né? Eu não posso julgar de uma forma para o José e outra forma para o João, se eu estou rompendo o princípio da impessoalidade. Óbvio também que a coerência tem limites, né? O desembargador Celso de Monge, que foi um associado nosso da Justiça da Democracia, que chegou à presidência do Tribunal de Justiça, ele costumava dizer o seguinte: nada pior do que um juiz coerente, né? Um juiz fechado, que a gente costuma brincar, né? Depois que fez o seu modelo, não muda mais, porque o modelo já está previamente preparado. Enfim, a gente tem que saber quando a situação é diferente, quando a vida bate na porta e fala, quero entrar, eu não posso fechar e dizer, não interessa, decido sempre assim. E a terceira consequência que eu vejo é que as opções alternativas, elas têm, ao fazê-las, nós temos responsabilidade. É verdade que nós somos autorizados pela ideia do pluralismo, pelo fundamento da independência, nós estamos conformados pelo método da fundamentação e da coerência, e nós não temos uma responsabilidade jurídica sobre isso, ter uma decisão ou outra. Mas temos uma responsabilidade política. Vou só fazer um adendo aqui, né? Não temos uma responsabilidade jurídica dentro da normalidade, né? Lá em São Paulo está um pouquinho frio. Eu quando vim em Rio de Janeiro tinha uma outra expectativa com relação ao tempo. Mas eu dizia, só fazendo um adendo, que nós não temos responsabilidade jurídica desde que tudo corra conforme a normalidade, né? Lá em São Paulo estão vivendo agora um momento em que 17 promotores criminais representaram um colega, um amigo meu, um colega nosso, né? O Rubens também conhece, Roberto, em face de várias decisões que ele tomou. Eles começam a representação dizendo, ele faz muito modelo, né? Como se houvesse algum juiz, ministro, desembargador na face da terra que não fizesse. Mas que no fundo eram todas elas ensinadas a criticar as decisões contra a legem, ou seja, com base na Constituição, decisões que soltam demais réus que deveriam ficar presos. Enfim, uma tutela ideológica sem fundamento. E a gente pode dizer, bom, mas imagina que isso não vai ter nenhum tipo de prosseguimento. E, enfim, até agora o Corregedor-Geral da Justiça, que é uma pessoa bem correta, bem serena e bem razoável, mandou que ele se explicasse. Já é um questionamento. Mas, enfim, nós não temos responsabilidade jurídica, mas temos uma responsabilidade política sobre as nossas decisões. A gente não pode, sabendo que nós temos as várias alternativas, sabendo que nós temos independência para interpretar o direito, não podemos simplesmente dizer, isso aqui é culpa da lei. Aquela ideia que nós somos escravos da lei, obviamente que é uma forma onde nós nos escondemos por trás da neutralidade. Nós não somos escravos da lei, nós somos senhores da interpretação da lei. Então não dá para a gente dizer, eu lavo minhas mãos, isso acontece por causa da lei, por causa do Estado, por causa da falta da lei, enfim. Nós temos alternativas, via de regra temos opções e temos que assumir a responsabilidade por elas, de um lado ou de outro. A minha visão sobre isso, sobre o aspecto, sobre a questão penal, é que a interpretação do juiz, de uma maneira geral, ela tem se tornado mais rigorosa ao longo do tempo. E isso tem provocado
consequências no encarceramento. Vou lembrar aqui que em 96, não sei quem já estava na carreira nessa época, foi alterada o artigo 366 do Código de Processo Penal. Na época se dizia o seguinte: o réu foi citado por edital, não tem defensor constituído. Nós corríamos o processo, julgávamos o processo, condenávamos, mandado de prisão, fazia tudo. E aí levantou-se uma questão, acho que na época, se não me engano, foi a Ada Pellegrini que começou a tocar nessa questão. Eu não tenho certeza absoluta se ele conhece o processo, se ele tem noção do processo, como é que eu posso julgá-lo? Então, foi feita uma alteração na legislação para dizer: olha, réu foi citado por edital, ou seja, não foi citado e não tem advogado, o processo se suspende. Pois bem, era uma norma que ampliava direitos, né? Essa ideia, eu estou ampliando o direito de defesa ao não julgar uma pessoa que pode não ter conhecimento. Qual é a repercussão disso sobre o encarceramento? Os juízes passam a soltar menos, porque se eu soltar antes de receber a denúncia, o processo pode cair no 366, etc. Ou seja, uma norma que era uma norma de ampliação do direito de defesa, acabou sendo uma norma restritiva do direito à liberdade. Isso é uma coisa mais ou menos comum que acabou se verificando. A recente lei que alterou as medidas cautelares, a prisão, da liberdade, prisão provisória, liberdade provisória, enfim, ela teve como mote o fato de que 45% dos presos no país eram presos provisórios. Em certos estados, mais de 70% dos presos eram presos provisórios. Bom, chegou-se a essa constatação, os considerandos da lei tinham essa natureza. E qual era a ideia? Vamos oferecer alternativas para o juiz, alternativas à prisão. E muitas delas hoje são, na verdade, através das nossas interpretações, alternativas à liberdade, não alternativas à prisão. E chama muita atenção a questão da fiança. A fiança foi revigorada, enriquecida, digamos assim, e muita gente se saudou. Puxa vida, agora temos uma fiança compatível. E eu vejo, eu não sei como funciona aqui, acho que aqui não funciona assim, mas lá em São Paulo a gente tem um departamento de inquéritos policiais na capital, de modo que o juiz criminal, como eu, só recebe o processo após a denúncia, né? Então toda a fase de inquérito é cuidada por alguns juízes. O fato é o seguinte: todo dia eu vou trabalhar, tem um réu que teve uma fiança fixada ou não diminuída, enfim, que não pagou, que está preso porque não pagou a fiança, porque ele foi praticar um furto e obviamente ele não tem um salário mínimo para pagar. Se ele tivesse um salário mínimo para pagar, talvez ele não fosse furtar as ninharias que vem furtando. Mas quase todo dia a gente vê isso, pessoas que não conseguem pagar a fiança. Então, em certos momentos, a nossa interpretação tem sido de não fazer uma alternativa à prisão, mas fazer uma alternativa à liberdade, ou seja, interpretamos ao inverso. O roubo, não sei como é que funciona aqui no Rio de Janeiro, mas suponho eu, né, pelo que eu vejo lá em São Paulo, acho que a gente não está tão distante aqui. A jurisprudência inferior, que eu costumo chamar assim, seja não dos tribunais superiores, do TJ para baixo, ela transformou o roubo em crime hediondo, né? Ou seja, o regime inicial fechado, ponto. Não está na lei, não precisou do Congresso votar para fazer isso, mas é uma regra praticamente inabalável. Não está nem na jurisprudência, que a jurisprudência do Supremo é no sentido contrário, ou seja, não posso fazer um regime mais grave de acordo com a pena só pela gravidade abstrata do crime, mas é o que acontece na realidade. Eu vejo na realidade dos juízes, principalmente na realidade do tribunal. Os entorpecentes, mais ou menos a mesma coisa, né? Veio uma lei dizendo que não podia aplicar penas restritivas de direito, depois veio o Supremo, disse que isso estava errado, veio o Senado e falou, tirou da lei. E muita gente não percebeu que isso saiu da lei e continua entendendo que é impossível a substituição por pena restritiva, porque o crime é equiparado de onde, porque isso seria desproporcional, enfim. Outro dia o jornal do Estado de São Paulo fez uma reportagem, pelo que eu vejo no dia a dia ela está correta, de que das nossas 16 câmaras criminais, 12 câmaras nem consideram a possibilidade de aplicação de penas restritivas, né? Das outras 4, de vez em quando, 2 aplicam, outras 2 aplicam de vez em quando. E como você, via de regra, quem não aplica a restritiva lá na sentença já não concede a liberdade desde o início, o tráfico também
uma prisão preventiva praticamente obrigatória. Aliás, se a gente for deduzir aquelas pessoas que são absolvidas ou que são processadas por crimes que não serão presas ao final, vão receber a suspensão da revelia, a suspensão do processo, enfim, for tirar esse percentual, a gente praticamente reinstituiu no Código de Processo Penal a prisão preventiva obrigatória. Todos os outros estão presos. Então, essa é a minha visão. Eu posso dizer, olha, eu acho que isso está incorreto. Muitos vão dizer, não, eu acho que assim está correto, porque é assim que nós devemos julgar. E, comprimada a independência, cada qual deve julgar de acordo com a sua própria convicção, de acordo com a leitura que faz dos princípios constitucionais da lei. Óbvio, mas quanto a isso não há dúvida, ninguém deve ser reprimido por ter uma posição ou outra. Mas o fato é que nós temos participação nesse grande encarceramento nosso, que já chega mais, ultrapassou 1 milhão de pessoas, e a tendência é cada vez maior. Acho agora, com essa onda que começou libertária e vai estar terminando repressiva, a ideia é de que isso vá mais além, né? A gente está agregando mais, não sei, 4, 5, 6 condutas no crime hediondo, e não estranha se algum dia a gente tiver um código penal hediondo, né? Quando eu dava aula de direito penal, eu costumava dizer para os alunos o seguinte: a gente tem o Código Penal e tem a legislação complementar, mas no nosso dia a dia a gente trabalha tanto com a legislação complementar, né? A gente trabalha com o tráfico, trabalha com o trânsito, trabalha com a arma, tanto trabalha lá com a legislação complementar que parece que o código, que é a legislação extravagante, a legislação complementar é o Código Penal. Acho que vai acabar acontecendo daqui a pouco com o crime hediondo, né? O Código Penal é o crime hediondo, o resto é o que sobra. E isso tem muito a ver, uma ligação direta com a questão da execução penal, né? O excesso de prisão provisória, ele pressiona a execução penal. Primeiro, pela promiscuidade entre presos que são condenados ou não, que eles não podem sair ou não. E depende de cada estado como isso é tratado. O encarceramento em locais inseguros e insalubres, né? Quer dizer, todos são insalubres, enfim. Mas hoje em São Paulo já diminuiu bastante e a gente viveu muitos anos, os meus 23 anos de magistratura, mais da metade deles, convivemos com os chamados presos em delegacia, né? Que era um inferno para todo mundo, um inferno para eles, né? Que eles não tinham direito a quase nada, enfim, uma lotação terrível, um inferno para os delegados, um inferno para os carcereiros, porque não havia segurança, não havia condições, um inferno para as famílias que não conseguiam visitar, enfim, isso tem muito a ver com o excesso da prisão provisória. E a pressão sobre as verbas públicas também, porque a gente saiu das delegacias, construindo uma série de centros de detenção provisória, não sei como funcionava aqui no Rio, mas obviamente você vai gastar com centro de detenção, você não vai gastar com presídio. Enfim, então foram pensados aí alguns mecanismos para fazer essa interface entre o juiz da condenação e o juiz da execução. O primeiro deles foi a execução penal provisória. Perdão. Ela nasce da ideia de que a lei de execução prevê ao preso provisório que sejam concedidos naquilo que é coberto todos os direitos do preso definitivo. Na ausência da execução penal provisória, o que acontecia? Em grande parte da minha carreira aconteceu isso. O preso tem que escolher, o réu preso tem que escolher entre 2 direitos. Ou ele escolhia o recurso, ou ele escolhia a progressão. Os 2 ao mesmo tempo não dava. Era muito comum nas varas criminais que os defensores públicos, na época, eram procuradores da assistência judiciária, pediam para que nós requisitássemos o réu para fazer uma re-ratificação do recurso, ou seja, o réu quer recorrer e o defensor quer conversar com ele para explicar direito, olha, se você recorrer aqui, você não consegue a progressão, você quer a progressão, você não consegue o recurso, enfim, tinha que optar entre uma coisa e outra. Esse não só era um obstáculo de direitos, como atrapalhava a progressão. Impedindo a progressão, você tem uma massa carcerária ainda maior, e parte da pena era cumprida durante o recurso, mais pressão sobre a execução. Eu me lembro de lá em São Paulo, não sei como as coisas aconteceram no Rio, nós, da Juíza para a Democracia e o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCCRIM, fizemos uma representação à Corregedoria para que a Corregedoria disciplinasse como funcionaria a execução penal provisória. O que acontecia? O condenado, o réu apresentava o pedido de progressão, quero ir para o regime tal, enfim, qualquer tipo de benefício. O juiz da condenação dizia, olha, já acabou, já esgotei minha jurisdição, eu não posso fazer nada, você vai discutir na execução. O da execução dizia, eu não tenho sentença transitando, não tenho título executivo, não tenho sentença transitada em julgado, e, portanto, eu não posso
executar. E até, enfim, a Corregedoria acabou acolhendo e estipulou uma guia provisória. Faz uma guia provisória e quem vai, a questão principal é a competência. Quem vai avaliar isso é o juiz de execução. Houve uma enorme resistência dos juízes da execução, principalmente da capital, não os do interior, que tinham um conhecimento um pouco mais detalhado da situação, viviam a situação das suas cadeias, mas a execução, você imagina, a sentença pode, o recurso do Ministério Público pode aumentar a pena. Sim, o fulano que foi absolvido também pode ser condenado depois, nem por isso deixa ele preso já esperando fazer isso. E depois isso chegou ao CNJ, até chegar, enfim, ao Supremo, que acabou simulando a questão. Mas, enfim, a ideia, qual era a resposta, a crítica de quem se opunha? Era uma crítica que eu costumo chamar de um garantismo cínico. Quer dizer, é só cínico, não tem garantismo. Querendo dizer o seguinte: diante do princípio da presunção de inocência, eu não posso executar a pena de um réu que não foi condenado definitivamente. É cínico porque eu deixo ele preso, expresso o princípio da presunção de inocência. Para deixá-lo preso, eu deixo de lado a presunção de inocência. Para garantir os direitos do preso, aí eu vou usar, em seu desfavor, o seu direito. Mas, enfim. E o segundo mecanismo, que é mais recente, ele tenta fazer o contrário, ou seja, se o primeiro estava pensando em dar competência antes da condenação para o juiz de execução, esse segundo mecanismo, ele traz a questão da execução para o juiz da condenação, que é o mecanismo da detração, né? A Lei 12.736/12 incluiu o artigo 387, parágrafo 2º. Eu não tomo café pirata. Qual que é a ideia? Ou seja, o tempo de prisão provisória deve ser contabilizado pelo juiz para a fixação do regime inicial. Do que parte isso? Quer dizer, a prisão cautelar, disposto básico, ela deve ser excepcional. Em segundo, ela deve ser, diz a lei expressamente, proporcional, né? Não deve fazer uma prisão que não seja proporcional. Então, até dá os tamanhos de pena, os limites de pena. A ideia é, eu não vou aplicar a prisão cautelar onde não vai ter pena no final, não vou aplicar a prisão cautelar num crime de pequena duração, que vai me consumir a prisão, a pena toda ela na cautelar, e a prisão cautelar deve ser breve, né? Tem uma série de prazos que estipulam. Mas, enfim, quando tudo isso falhar, ou seja, quando isso não acontecer, quando a prisão provisória representar uma etapa significativa no cumprimento da pena, na execução posterior da pena, que isso possa ser considerado pelo juiz. Então, há uma série de interpretações de como utilizar isso. Eu acho que a jurisprudência ainda vai se assentar como fazer. Eu confesso que eu faço como eu fazia antes da lei. Eu sempre fiz isso antes da lei. Sempre contabilizei. O réu ficou preso tanto tempo, então eu já vou fixar de imediato um regime semiaberto para ele, se fosse o caso fechado. Ou vou fixar o aberto, se fosse o caso semiaberto. Eu acho que é uma questão de justiça isso. Quer dizer, eu estou compensando. A primeira ideia é uma ideia compensatória. Ele cumpriu parte significativa da pena antes da condenação, eu posso compensar isso com essa etapa da progressão. E uma ideia garantista, enfim. A prisão tem fundamento cautelar, é verdade, mas já que ela tem uma consequência de antecipação de pena, porque ela é a própria pena, que ela pelo menos seja tratada para isso com as vantagens, para isso na forma da vantagem, como aliás era a questão da execução penal provisória. Bom, o que nós temos de crítica a essa legislação? Eu vejo dos meus colegas dizendo isso. Primeiro, essa lei invade o juiz natural. Isso aqui é da execução, não é do juiz da condenação. O juiz da condenação não pode decidir sobre matéria de execução. Falar que, na verdade, a gente não está fazendo propriamente uma progressão, a gente está fixando o regime, então essa competência é nossa. Mas, de qualquer maneira, o juiz natural é aquele pré-determinado para a lei antes do conflito, né? Então, se o legislador, numa espécie de insanidade, resolvesse dar para o juiz criminal uma competência cível, ele deu para o juiz criminal uma competência cível. Aliás, ele fez isso na lei dos juizados. A gente faz composição cível dentro da vara criminal. E também mesclou as competências de criminal e família na questão da violência doméstica. Não deixa de ser juiz natural quando ele faz essas mesclas. Segunda objeção
É a questão da isonomia. Ah, mas o réu preso vai ter assim, o réu solto não vai ter assim, não vai ter a mesma tempo, a mesma providência, o mesmo procedimento. Bom, é impossível que todos sejam tratados de maneira igual. Para começar, é que o réu, quando está preso, o réu quando está solto, já não tem isonomia nenhuma. Eles estão numa situação absolutamente diferente, e a ideia disso é tentar justamente equalizar essas situações. E a terceira objeção é que não daria para fazer a individualização da pena, que o juiz de execução não poderia fazer isso. Mas, na verdade, o que essa lei veio trazer, assim, de uma forma simplória, mas de uma tentativa, digamos assim, é exatamente fazer a individualização da pena na vida real, né? Não chegar para o réu, depois de ter ficado 2 anos preso, e falar assim, ó, agora você vai ficar no regime fechado, o senhor cumpre o prazo para progressão. Mas o prazo está lá para trás. Agora, progressão e execução, eu não tenho nada a ver com isso, eu fiz a minha parte. Essas duas mecanismos, execução penal provisória e a detração, são mecanismos para diminuir essa pressão do encarceramento e ter reflexo na execução. Agora, os juízes são colocados à prova na medida em que eles têm, com as alternativas e com a independência, de fazer as suas opções. E as consequências advêm dessas opções, não só, portanto, da lei. A lei dos crimes hediondos também fez essa interface, fez uma interface regressiva, na verdade, né? Quando a gente tinha que fixar regime integralmente fechado. O que eu estou querendo dizer? Que o juiz da condenação está dizendo, este aqui não tem direito à progressão. Eu sempre achei que esta era uma competência, decidir sobre a progressão era uma competência da execução. Fui vencido, praticamente unânime. Que o juiz da condenação podia fazer. E o juiz da condenação, em regra, fizeram. Nós convivemos com esse monstrengo inconstitucional por muito tempo, até o Supremo decidir que era constitucional primeiro. Os juízes decidiram antes, porque são obrigados a decidir antes, não podemos esperar o Supremo. E por 15 anos depois, até que ele viesse decidir que era inconstitucional. Também isso foi nossa decisão. E temos que pensar, lembrar que grande parte desse crescimento do encarceramento provisório e também definitivo se deu na vigência da lei dos crimes hediondos, né? Não sei como é que no Rio de Janeiro, mas em São Paulo isso ficou bem marcado. Inclusive, brotou um problema que até então era muito esparso e quase desconhecido, que é o encarceramento feminino, né? Antes da lei dos crimes hediondos era uma coisa irrisória, depois dos crimes hediondos aquilo ficou um status grande, até pela vinculação de mulheres no tráfico. Enfim, eu acho que nós temos progressivamente se tornado mais rigorosos. Quando eu entrei na carreira, em 1990, eu tinha essa impressão de que os juízes mais velhos eram juízes mais rigorosos, mais inflexíveis, tinham uma formação mais normativista, enfim, e os juízes mais novos eram um pouco mais flexíveis. E a gente vinha com o reflexo da Constituição que tinha acabado de ser promulgada. Passados quase 24 anos, que eu vejo que o conflito de gerações está invertido. Os juízes mais novos, pelo menos que eu tenho percebido, são aqueles que são os mais severos. Pode ter muitos palpites sobre isso. Acho que a falta de democracia no judiciário é uma coisa que impacta, porque eu entro no judiciário e eu sou obrigado, compelido, pelo menos estimulado a me comportar como os desembargadores comportam, porque senão eu perco a designação, senão eu perco esse lugar, senão eu não entro no concurso, senão eu não sou merecimento, não sou chamado para isso. Enfim, nós somos estimulados a agir de acordo com o pensamento predominante. E também acho que existe hoje uma compreensão de que, acima dos direitos e das garantias, o juiz deve ser realista, o juiz deve ser um homem do seu tempo e pensar, não, a criminalidade cresceu tão exacerbadamente que eu preciso ser mais rigoroso. Eu acho que nós corremos o risco de cometer alguns grandes equívocos quando a gente pensa assim. E a gente, verdade seja dita, em via de regra, a gente pensa assim. Primeiro, você deu um apelo da mídia, cujo sensacionalismo substitui a estatística, né? A gente tem uma ideia de estatística que não, um pouco menos nós, que vivemos o dia a dia, mas enfim,
de uma maneira geral, as pessoas se comovem por aquilo que veem, sentem e não exatamente pelos números. Nesses 20 e poucos anos, a criminalidade subiu, baixou, subiu, baixou, subiu, baixou, tem vários níveis, a gente vê isso em estatísticas, mas para quem vê o sensacionalismo da mídia, só subiu, 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 subiu. Recentemente saiu uma pesquisa de que 93% dos brasileiros querem a redução da maioridade penal. Na mesma pesquisa, do CNT, se não me engano, somando os dados, você vê que 94% tem a percepção de que os crimes praticados por adolescentes subiram ou subiram muito. Quer dizer, eles não têm estatística para dizer, olha, subiram. Eles têm a percepção. A percepção é para o que você vê na televisão. A gente podia fazer uma pesquisa ao contrário e perguntar se eles têm a percepção, se subiu, por exemplo, o número de crimes praticados com armas de fogo, e ao invés de discutir a redução da maioridade, a gente discutia a questão do desarmamento. Mas, enfim, há um direcionamento muito claro nesse sensacionalismo. E para chamar a atenção de vocês, a gente fala, não é verdade, o crime cresceu muito, tenho visto toda hora na televisão. Vamos pensar um pouco mais quando isso se volta para a gente, né? O que vocês acham, por exemplo, do que a imprensa fala a respeito dos juízes? Né? O judiciário é esse poder corrupto que sai na imprensa praticamente todos os dias? Ah, não. Todo mundo, consensualmente, quando a gente fala, não, isso aqui é sensacionalismo da mídia. Ah, isso é demais. Isso é uma coisa que, toda vez que tem um caso de corrupção, ela leva, como o caso do crime do adolescente, leva. Nós temos essa impressão, como juiz, e fala, não é tudo isso. Mas quando a gente vê a mídia falar sobre os outros crimes, não, realmente é tudo isso. Enfim, eu acho que a gente tem que ter essa visão. Até porque acho que já temos a noção, temos condição de ter essa noção de que a mídia é muito pouco imparcial, né? Ela é cada vez mais concentrada, a gente tem 3 ou 4 jornais que são lidos pela grande parte do povo, e televisões, idem. E não existe só um interesse comercial em levantar a questão da violência, né? O interesse de sensacionalismo, o sensacionalismo vende mais. Na verdade, vende mais, mas isso é no varejo, é uma questão ideológica que perfaz, que é muito mais importante aí, uma questão do atacado aí. Vocês percebem que a mídia sempre fala que o Estado é pesado, é lento, é custoso, é oneroso, é muito imposto, é devagar, é burocrático, etc. e tal. Tudo, menos na área penal, onde o Estado é fraco, é leve, não faz a força que deveria. Esse é o quadro, exatamente o quadro do perfil neoliberal que as grandes corporações tentam nos impor, né? O Estado está grande no social, ele tem que reduzir no social, e ele está pequeno no penal, ele tem que aumentar no penal. O que a mídia transmite para nós é exatamente isso. Toda e qualquer autoridade que vai falar na televisão, no rádio, ele é sempre visto com ceticismo, salvo se ele for o delegado, se ele for falando sobre um crime, ou se ele for, melhor ainda, o promotor. Aí é a voz da realidade. E alguns juízes também adquiriram esse status mais recentemente. A segunda dos equívocos, eu acho, é uma certa ingenuidade de acreditar que o direito penal vai resolver o problema da criminalidade. Eu diria que aí é o que se costuma chamar do triunfo da esperança sobre a experiência, né? O pessoal fala que é como o segundo ou terceiro casamento, né? Eu sei que não deu certo, mas eu vou tentar da próxima vez, que quem sabe a gente consegue. E a gente já testou isso várias vezes, principalmente com a lei dos crimes hediondos. Eu entrei no judiciário um pouco antes da lei dos crimes hediondos, e a lei dos crimes hediondos veio em razão de um famoso extorsão mediante sequestro, na época lá em São Paulo, Abílio Diniz, teve um aqui, um lá, um aqui, e fizeram a lei dos crimes hediondos em grande correria, mais ou menos como essa que a gente está vendo agora, até mais pausado do que essa que a gente está vendo no Congresso esses dias. E de lá para cá aumentaram muito mais extorsão mediante sequestro, muito mais tráfico entorpecente que entrou nisso, ou seja, não teve repercussão nenhuma. Não vou dizer que aumentou por causa da lei, acho até possível, mas seguramente aumentou apesar da lei. E a gente ignora um outro fator, que é o fator criminógeno da prisão. Quer dizer, a gente acha, há uma ideia pré-concebida de que a impunidade é que vai gerar novos crimes, sem se ater ao fato de que a punição também gera
novos crimes, ou seja, a reincidência é maior dentro da cadeia do que fora da cadeia. Sem contar o fato de que nós estamos nutrindo as facções criminosas fortemente com um exército de mão de obra todo dia. A gente vai mandando para lá. E as pessoas vão saindo, vão voltando de lá piores do que elas entraram. E nós, o que nós fazemos? Vamos mandar mais gente para lá ainda, porque eles estão chegando mais, estão chegando piores. Resultado, a gente vai apagando fogo com querosene e depois surpreende que a chama vai ficando cada vez maior. Não me pergunte onde isso vai parar, porque eu não estou num bom momento para responder com o meu ceticismo. E terceiro dos equívocos, me parece, que é compreender o papel do juiz como era na cadeia de segurança. E esse eu acho que é o mais grave, porque diz respeito especificamente à nossa ética como juiz. É trazer para a gente uma cruz que a gente não precisa, não deve e não pode carregar. O juiz não é membro da segurança pública. Nós não somos membros da repressão. Também não somos membros da administração penitenciária, né? Se nós vamos nos colocar na posição de quem vai combater o crime, e fico perguntando quem vai ficar para julgar quando chegar, né? Então, a gente tem que ter essa noção de que a polícia combate o crime, o Ministério Público representa a acusação e que nós vamos julgar. Se eu me coloco na posição de combater o crime e fico constrangido quando alguém fala assim, a polícia prende, mas o juiz solta, o juiz sempre solta. Solta porque é a nossa função soltar. Essa é a nossa função. Se eu me constranjo com isso e falo, não, então eu tenho que prender também, eu estou entrando num papel que não é meu. E o papel que, na verdade, se eu entrar nele, sequer precisa de mim. Para isso, não precisa de mim. Juízo da execução, a questão da execução. Apesar de estar um pouco afastado, vou compartilhar algumas ideias sobre isso. Primeira consideração, e eu acho que a mais importante de todas, é que a execução é jurisdicionalizada, né? E ela não é uma tarefa meramente administrativa. Eu acho que isso é um ponto essencial para a compreensão da questão. O juiz não é apenas um funcionário mais graduado. Não colocou o juiz para cuidar da execução porque ele é um funcionário melhor, mais o doutor, digamos assim, que possa resolver os problemas. Colocou o juiz para cuidar da função para que ela não, da execução, para que ela não seja empreendida pelos carcereiros, para que ela não seja empreendida pelo Poder Executivo, não seja empreendida por quem tem a função de prender e de custodiar. Ou seja, que existe uma intermediação entre isso. E toda competência tem uma vinculação direta com o poder. A ideia de competência é a ideia de poder, não é só uma questão processual. E é uma ideia de como a Constituição, como as leis se refletem na distribuição do poder. Então, por exemplo, recentemente nós tivemos uma alteração na questão de família. A dissolução do vínculo matrimonial exigia atividade jurisdicional, ainda que a construção dela, né, do vínculo, não exigisse. Eu sei que aqui no Rio, já aprendi, que aqui no Rio o juiz de direito faz casamento, mas foi novidade para mim, que lá em São Paulo são só os juízes de paz que fazem isso. Mas enfim, nós não precisamos entrar na construção, mas nós éramos obrigados a participar na dissolução do vínculo. Por que isso? Porque havia uma certa sacralização do matrimônio, aquela coisa da família que sustentava os vínculos do Estado, da sociedade, enfim. Então, por motivos de economia processual, ou pelo simples fato de que esse vínculo já não é tão sagrado, porque a gente tem divórcio, enfim, outras formas que também são constituídas como famílias, isso deixou de ser uma obrigação do juiz, pode ser feito quando não interesses menores, pode ser feito no próprio cartório. Bom, mas isso não aconteceu com a jurisdição criminal, isso não aconteceu com a jurisdição de execução criminal. Por que a gente não faz isso? Não faz isso pela necessidade que a Constituição impôs de que as prisões sejam intermediadas, sejam determinadas por uma autoridade judiciária, seja que ela só vai ser presa com a autoridade judiciária, ou, se for presa em flagrante, logo depois a chancela da tal autoridade, e toda execução de uma prisão com a chancela da autoridade judiciária. A ideia básica da execução ser jurisdicionalizada é a ideia do limite do poder punitivo. Se eu deixar o poder punitivo na mão de quem efetivamente o tem, que é a polícia, e o carcereiro, a gente não vai ter limites. Todas as vezes que a jurisdição policial predomina, nós chegamos à barbárie.
Nós vivemos isso no absolutismo, onde a jurisdição é do monarca. Nós vivemos isso diariamente na informalidade da morte, do esquadrão da morte. Vivemos isso na jurisdição policial do nazismo. Tá? Que foi a grande inflexão do nazismo, foi justamente ter dado o caráter jurisdicional, digamos assim, ou suprajurisdicional à polícia. E que podia resgatar absolvidos de tribunal, o julgamento que nós fazíamos, um tribunal que absolvia por excesso de provas, a polícia podia, no nazismo, cautelarmente tirar a pessoa, aplicar uma medida protetiva, que é colocar num campo de concentração. O que acontece depois, acho que é de sabedoria generalizada. Eu acho muito interessante, eu vou sugerir aqui um livro que quem me sugeriu foi o Dr. Márcio Sotelo Felipe, que chegou aqui para prestigiar a minha exposição. Embora ele já saiba que eu não vou conseguir presenciar a exposição dele, enfim, não vou ter a reciprocidade, mas é um livro que ele me sugeriu e que é muito bom, para quem trabalha no direito penal, é muito bom, impactante. Chama Apoiando Hitler, Consentimento e Coerção na Alemanha Nazista. E a gente não só vai reconhecer nele alguns discursos da atualidade, como vai entender um pouquinho melhor como funcionava o direito penal dentro do nazismo, principalmente essa questão da jurisdição policial, como a polícia se colocou acima do judiciário e como o judiciário aceitou passivamente isso. E mais, como a ideia do livro é falar justamente isso, o nazismo não era simplesmente algo imposto, mas havia um consentimento popular com esta ditadura. A gente fica muito animado, puxa, o povo, e o que o autor chama Robert Gelateri, o que o autor quer mostrar para a gente é o seguinte: nada era escondido, os campos de concentração estavam lá, matérias no jornal, as pessoas viam, não sabiam todas as atrocidades, mas grosso modo as pessoas estavam vendo como a ditadura ia se formar e apoiaram, e começaram apoiando sobretudo justamente nessa ideia de precisamos fortalecer o poder punitivo. É muito interessante isso. Bom, o juiz não é um elo na cadeia de segurança, não é um funcionário graduado, mas é uma intermediação entre essa cadeia e o indivíduo. Zaffaroni diz: todos os grandes massacres nascem do poder punitivo, não contra ele. A gente costuma a palavra dos mortos, não é isso? Na palavra dos mortos ele expõe isso. A gente faz muito estatística da criminalidade, mas os grandes massacres da humanidade, curiosamente, não entram nessa estatística. E também, nada curiosamente, enfim, mas eles foram todos praticados ou pelos agentes, ou pelo executivo em si, ou pelos agentes executivos, pelos agentes do Estado. Por isso ele expõe uma situação da ideia do juiz como um semáforo, né? O poder punitivo é da polícia, quem tem o poder é a polícia que prende e traz. O juiz é um semáforo, está lá, verde, pode passar, vermelho, não, esse vai embora, amarelo, vou pensar um pouquinho mais. Quando o nosso semáforo está sempre verde, na verdade, nós estamos fazendo é deixar de limitar o poder punitivo. Estamos nos anulando, a bem da verdade. Nossa atuação fica dispensável. A gente conversa muito sobre plantão judiciário, vocês devem fazer aqui também, né? Plantão criminal. E é muito comum, conversando com juízes, assim, já faz um tempinho que a minha idade permite já não fazer plantões, tem os mais jovens que querem fazer, enfim. No plantão, boa parte dos juízes pensa assim: não, eu não posso soltar aqui no plantão. Estou aqui, antes você batia um carimbo, aguarde a vinda do flagrante, agora a gente faz um carimbo de 3 páginas, para dizer porque converter ao flagrante preventivo. Mas enfim, a ideia é: não posso soltar no flagrante. E a minha percepção sempre foi essa: a única função de ter um juiz num plantão judiciário é para soltar, para prender não precisa, prender já foi preso. Quer dizer, a única função que a gente pode representar nesse papel exercer é soltar. Mas, quando o juiz solta no plantão, acontece isso que aconteceu com o meu colega, de ser representado por promotores. Imagina, estou deixando os criminosos saírem às ruas, esquecendo dos meios
recursais. Bom, a questão da jurisdição, da execução ser uma jurisdição, ela impacta no próprio poder. Nós mesmos não reconhecemos a execução como uma jurisdição. Há uma tendência em transformar a execução num poder administrativo, principalmente porque permite um maior controle. Quando eu falo maior controle dos juízes, né? A ideia de que a Corregedoria Geral da Justiça pode simplesmente reformar administrativamente a decisão do corregedor, de modo que, em vários casos, que diz respeito, por exemplo, à interdição de estabelecimentos penitenciários, enfim, o juiz possa ser mais proximamente controlado. Tratar a execução como administração, na verdade, significa reproduzir o mesmo paralelo que a lei tentou evitar, né? Ou seja, considerar o juiz como um funcionário. É óbvio que a jurisdição da execução tem certas particularidades, né? O juiz não está submetido à inércia, ele pode ter iniciativas para tutelar direitos, que na justiça criminal são muito raros, né? A lei fala em tomar providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidades, que, verdade seja dito, é uma competência muito pouco utilizada. E é também uma atividade muito solitária, né? Porque em muitos casos ela não recebe provocação da defesa. Não sei como é aqui no Rio, acho que no Rio é um pouco mais bem estruturada a Defensoria Pública. Em São Paulo é um dos pontos mais frágeis da Defensoria Pública, a Defensoria nas instituições prisionais, né? Não existe, o número de defensores é muito pequeno, não existe em todos os lugares. Então a gente percebe isso quando o réu vem na audiência, né? Julgo, faço, condeno, aplico a pena, enfim e tal. Depois ele pergunta, doutor, como é que está esse meu outro processo? Como é que está isso aqui? Quando é que eu posso sair aqui? Isso aí a gente começa a ver a situação, a defensora que está lá na audiência vai pesquisar a situação dele porque ele está completamente desabrigado enquanto fica no presídio. Então, não tem, no processo criminal a gente sempre tem, necessariamente tem um defensor. Às vezes na execução você não tem alguém cutucando para dizer, olha, meu direito está sendo sonegado. E também, não sei como é no Rio de Janeiro, mas suponho, pelo que a gente vê ou pelo que a gente não vê, né, por aí, a gente não tem o Ministério Público como um fiscal da lei na execução penal, né? A gente vê o Ministério Público como fiscal da lei em várias áreas com bastante notoriedade, né, da improbidade, da ecológicos, enfim, mas raramente a gente vê um promotor de justiça como fiscal da lei dizendo, olha, aqui está sendo cumprida a execução de forma indevida, aqui direitos humanos estão sendo desrespeitados, aqui não está sendo cumprida a lei de execução penal. É muito difícil, porque apesar de querer, em muitos casos, utilizar esse álibi, esse casaco de fiscal da lei, para, por exemplo, compartilhar conosco, né, como acho que acontece aqui no Rio de Janeiro, vou sentar à direita do juiz, porque eu não sou acusação, eu sou também fiscal da lei. Quando entra na seara criminal, entre ser fiscal da lei e ser um órgão de acusação, eles quase sempre vestem a camisa do órgão de acusação e deixam o fiscal da lei de lado. Então, eu acho que isso acontece também na execução e deixa o juiz numa situação ainda mais solitária. E ainda mais que ele tem que lidar com uma falta crônica de estrutura do Estado. Então, eu diria que é uma das atividades mais complexas e difíceis da magistratura para o juiz que quer assumir-se como juiz na execução criminal. Agora, o atributo para que nós exerçamos a jurisdição, não só essa, todas, mas enfim, essa também, é a independência. Principalmente nesse caso, existe uma ligação, sempre existe, uma ligação muito próxima do Tribunal de Justiça e do Governo do Estado. Todos os estados, isso muda muito pouco, a relação entre eles interfere em várias medidas, e se o juiz não tem independência, ele acaba sendo um funcionário que vai fazer o que o Tribunal de Justiça quer que ele faça e o que o governador quer que ele faça. Enfim, ele perde a função de limitar o poder do Estado, que é a função inerente do juiz. E para isso eu acho que há duas questões que parecem importantes. A primeira delas é o respeito ao juiz natural. Eu não sei de novo como acontece no Rio de Janeiro, mas os tempos que nós estamos vendo em São Paulo é uma regressão, são tempos regressivos a uma proposta do Tribunal de Justiça para que volte a departamentalização. Significa o seguinte, antes nós tínhamos em São Paulo um departamento de execuções criminais. Departamento quer dizer que o juiz não é titular da vara, são todos juízes auxiliares que podem ser removidos a qualquer momento, desde que desagradem as decisões.
foram criadas, depois com bastante luta, as várias execuções criminais na capital, e hoje a tendência é fazer o caminho inverso. O presidente diz, juiz natural não se dá bem com a ideia de execução penal. Lógico, porque é ele quem vai ter a caneta para tirar quando o juiz solta demais, ou às vezes até quando o juiz solta de menos, enfim, tanto faz. Isso é indiferente. Eu falei para vocês aqui daquele processo, daquela representação dos promotores contra o nosso colega, que estava soltando demais, juiz. Até acho que a Corregedoria não vai puni-lo. No entanto, ele já foi punido, já teve afastado da sua jurisdição criminal, supostamente para preservá-lo. Enfim, por quê? Porque ele é nosso contexto, nossa estrutura, é um auxiliar móvel. Ou seja, durante 15 anos da sua carreira, ou pouco mais, ele vai ficar pingando de vara em vara, de acordo com a determinação do presidente. Isso esfumaça por completo a ideia de juiz natural, né? A base da ideia da independência é a ideia do juiz natural, ou seja, eu não vou sofrer pressão, não vou ser tirado do meu lugar de acordo com a minha decisão. Se eu sou tirado da minha vara, perco a minha jurisdição em razão da minha decisão, a independência é zero, nula. Isso que querem fazer com a execução criminal, exatamente porque a execução tem uma ligação com questão do Estado, do Executivo mais forte. Bom, o papel do juiz da execução criminal é o de zelar pela integridade da execução, especialmente evitar o excesso e o abuso, ou, em certas situações de privilégio, zelar também pelo cumprimento da lei, que acontece o oposto. Mas eu diria que o papel mais candente, mais deficitário dela, é zelar pela dignidade humana do condenado. Acho que nenhum outro campo da atividade é preservar a dignidade humana adquire contornos tão dramáticos como na execução penal, né? Todo mundo já viu os absurdos que a televisão mostra, ou quando a gente está atuando, que a gente vê aí nos processos. Gestante com partos algemados, presos acorrentados, agressões, violências frequentes, né? Teve um caso recente no Espírito Santo, foi muito sintomático pelas fotos, não sei se estavam tendo alguma discussão, se teve alguma contenda lá no presídio, e eles tiraram todos os presos nus, né? Então, uma grande fixação, né? E Rubens, você que entende de psicanálise, que toda vez eles deixam os presos nus, muito tempo nus, todo mundo nus, aqueles corpos nus, enfim, deve ter algum tipo de outra mensagem aí. Mas colocaram todos eles nus dentro do pátio, sob um sol carioca, né, digamos assim, né? E saíram todos com as suas nádegas completamente corroídas, raladas, queimadas, carne viva, enfim, coisas terríveis. Quando não, a omissão do Estado e o abandono às facções criminosas aí. Eu falo facções porque a gente está aqui no Rio de Janeiro, né? Se tivesse em São Paulo, eu falaria só facção, né? Praticamente não tem mais. Aliás, grande parte, um sociólogo que faz a seguinte avaliação: parte daquilo que o governador levantou como bandeira de marketing da redução dos homicídios diz respeito à hegemonia do PCC, porque antes, com a hegemonia do PCC, diminuiu enormemente mortes nessa disputa. Então isso deu uma baixada. Então, às vezes nem é o Estado que está fazendo, mas enfim, eu acho que nenhum outro jurisdição a gente tem esse contato com o desprezo da dignidade humana de uma forma tão dramática, né? E nenhum outro ponto é tão controverso. Quando eu falo controverso, eu falo porque o que a gente ouve, né, de muitas pessoas que falam assim: mas essas pessoas que estão presas também são bárbaros, também foram atrozes, também foram desumanos, né? Desumanos não, né? Porque essa atrocidade toda, mesmo quando é cometida pelo réu, é humana, né? Demasiadamente humana. Mas, enfim, eu diria que essa é uma importante questão ética a discutir aqui. Nós temos que fugir à tentação de utilizar o direito penal como uma separação moral entre o bem e o mal. E é o que a gente faz muitas vezes quando a gente só nega direitos porque esse aqui não merece. Esse não tem, olha o que ele fez, ele não merece direitos.
quem lida com a seletividade penal, como a gente lida, a gente sabe qual é o público que a gente tem, a gente sabe qual é o público que a polícia nos traz, sabe qual é o público que a gente tem. A gente não podia cair nessa armadilha de separar o bem do mal, porque aquele que comete o crime não necessariamente é aquele que é o mal, é aquele que o reprime é o bom. Porque muitos e muitos e muitos outros crimes são praticados sem que com a ação seletiva da polícia nós tenhamos conhecimento. Então essa separação, o crime é mau, a honestidade é boa, isso aqui é muito, muito relativo. Mas, enfim, o que eu queria dizer é o seguinte, os juízes nunca vão conseguir acompanhar a opinião pública e a imprensa. Pelo seguinte, nós não somos autorizados a fazer julgamentos morais. Nós somos autorizados a fazer julgamentos legais, mas não somos autorizados a fazer julgamentos morais. As pessoas podem fazer, bandido, vagabundo, safado, canalha, as pessoas fazem. Nós, enquanto pessoas, podemos fazer isso, não enquanto juízes. A imprensa faz, podendo ou não podendo, ela faz do mesmo jeito. Mas nós não podemos isso, nós não temos competência para isso, não temos mandato para isso. Não somos concursados para isso. Nós somos escolhidos de acordo com a nossa capacidade de interpretar a lei, de conhecer a Constituição, de preservar a lei, mas não de fazer julgamento moral. Quando nós nos imiscuímos no julgamento moral, nós autorizamos que a nossa legitimidade seja questionada. Nós não temos aí, nós não fomos eleitos para representar uma moralidade média e, portanto, usar o nosso juízo de moral. Quanto juízes, nós não podemos fazer isso. Essa é uma ação equivocada, é arbitrária, é perigosa. Cria, muitas vezes, super-heróis, né? Pessoas que falam aquilo que a sociedade quer ouvir, mas elas destroem a ideia, fundamento da nossa função. Eu acho que é muito perigoso para nós assumir essa função, porque em algum momento isso vai se virar contra nós. Nós não teremos esse mandato para fazer isso. A dignidade humana na execução é diretamente ligada com a ideia de ressocialização. E a essa altura, quem pode dizer que acredita na ressocialização? Né? Se eu perguntar aqui quem acha que pode ser ressocializado, ninguém vai levantar a mão, seguramente. Os resultados são pífios, os fatores de reincidência são muito grandes, principalmente lá dentro, e a violência interna e a situação a qual são submetidos impedem. Aliás, é um certo contrassenso, né? Você ensinar a pessoa a ver liberdade mantendo-a reclusa. Então, eu acho que praticamente ninguém mais acredita na ressocialização, salvo a Constituição. E a Constituição acredita na ressocialização. Ela proíbe a pena de morte, proíbe a pena perpétua e proíbe o banimento, ou seja, proíbe a inocuização daquela pessoa. Proíbe as penas cruéis e proíbe o trabalho forçado, ou seja, ela proíbe a ideia da prisão como castigo. Ela impõe a individualização da pena, ou seja, que ela seja, em todos os momentos, inclusive na execução penal, que ela seja designada de acordo com cada pessoa. E exige que todos regressem à sociedade. Toda a estrutura infraconstitucional é conformada por esses princípios baseada na ressocialização. Desde a liberdade provisória, quando a gente decide com ausência do risco de reiteração delituosa ou a frustração na aplicação da lei penal, estou fazendo um prognóstico que não, esse não vai frustrar a aplicação da lei. Quando a gente decide na base da progressão de regime, que eu estou fundando no bom comportamento, livramento condicional, na probabilidade de não delinquir, na desinternação condicional, na cessação da periculosidade, enfim, todos os princípios infraconstitucionais, todas as determinações infraconstitucionais também seguem o mesmo princípio de se pensar no retorno de alguém melhor do que ele entrou. Obviamente que isso vai envolver também aí uma questão de... nós não podemos obrigar as pessoas a se melhorarem, uma questão de individualidade própria, mas nós temos a obrigação de fornecer os mecanismos para isso. Essa é a função do juiz. O primeiro mecanismo de ressocialização é evitar a deterioração
da vida. Eu acho que isso é o mais importante. E outros juízes que trabalham na execução penal estão buscando alternativas, né? É daí que saiu a remissão pelo estudo, ou seja, na impossibilidade de trabalho, e a remissão agora pela leitura, ou seja, tentar oferecer alguma possibilidade para que a pessoa tenha mecanismos de ressocialização, ou seja, que possa se reintegrar dentro da sua liberdade, evidentemente, à sociedade. O que a gente deve pensar é: a Constituição não desiste do homem, portanto o juiz não deve desistir. O Estado desiste, né? O Estado abandona o homem em depósitos, abandona o juiz também. Aliás, deixa eu passar aqui uma das partes que eu diria aqui. Abandona o juiz me lembrou de falar isso. Além do respeito ao princípio do juiz natural, um outro atributo à independência do juiz é a questão da segurança, né? A questão da segurança, não só nessa área, mas nessa área mais delicado, é um contínuo abandonar, principalmente os juízes de primeiro grau. Tem um caso de um colega nosso que foi juiz de execução penal em Manaus, né? Luiz Carlos. E ele recebeu uma informação do tribunal que eles haviam interceptado alguma, não sei se uma ligação, algum documento, enfim, demonstrando que ele estava ameaçado. E passaram para ele isso em agosto. Ele viu lá o documento e falou assim: mas isso aqui é de janeiro, né? Quer dizer, de janeiro a agosto, nem sequer informaram que podia estar ameaçado. Então, essa é uma conduta, isso também tem a ver, de forma, com a oligarquização do judiciário, né? Não vai dar para falar sobre isso aqui, mas enfim, essa ideia que o judiciário funciona através de castas, né? Dividido por castas. Enquanto você não sobe aquela casta, você não recebe aquele benefício, aquela proteção, aquela consideração, etc. e tal. Em grande parte, nós também somos culpados, porque tudo que nós queremos, no fim, é subir aquela casta e olhar para baixo lá: agora eu estou nessa casta, não estou naquela casta. De modo que durante muito tempo a gente vai reproduzindo isso. Mas, voltando aqui, agradecendo a Andréia pela lembrança, eu diria que o Estado abandona o homem, constrói depósitos humanos, a grande perspectiva de submissão às facções e todas as formas de deterioração humana, e isso coloca uma questão para o juiz, ou seja, um déficit na atividade do juiz de execução, que tem a obrigação de zelar pelo cumprimento não exagerado da execução penal. E o papel do juiz? O que o juiz tende a fazer nessa situação? A ideia geral, generalizada pela experiência, é que o juiz tende a se omitir, por vários motivos, né? Até pela estrutura que nos é consignada, né? Em várias situações, a vara de execução é trabalhada como um depósito de processo, né? Processo, tem que julgar processo, e não posso ter tempo e condições necessárias para ir até o presídio para ver o que é que está acontecendo lá. Então, eu vou julgando os processos, benefícios, enfim. Lá na capital, por exemplo, nós temos 5 varas, foram criadas 5 varas de execução, e as varas são divididas. Tem uma vara de regime fechado, uma vara de regime semiaberto, 2 varas de liberados, uma vara de gênero, né, de presídios femininos. Ou seja, 2 varas de 5, 40% dos juízes estão trabalhando com processo de liberados, né? Você vê a desproporção. A gente está mais preocupado com os processos, enfim, do que com os presos. E aí eu acho que coloca em questão qual é o limite nosso, até onde o juiz deve ir, ou deve se omitir, ou deve esperar, qual é a questão do intervencionismo do juiz. Eu diria que essa é a questão premente hoje na sociedade. Qual é o limite de intervenção do juiz? Na jurisdição político-constitucional, eu diria que não é só uma questão do judiciário, né? Essa é a questão central da política hoje, né? O ativismo do judiciário, em que medida ele pode, em que medida ele não pode suprir as omissões do parlamento, as omissões do governo, né? Essa é a grande discussão que a gente tem hoje na seara constitucional, dos deputados querendo cercear o ativismo judicial, e, de outro lado, o ativismo judicial, que deve ter como anteparo, né, como base de sustentação o direito fundamental, muitas vezes escapando aí uma ideia de poder legislar
sobretudo em apenas 11 pessoas. Mas, enfim, a questão sobre o limite do intervencionismo judicial, é a questão central hoje na jurisdição constitucional. Na jurisdição criminal, eu diria que a tendência é exatamente oposta. A tendência é a redução do intervencionismo penal, a construção gradual dos nossos limites através da ideia do sistema acusatório, né? Então a gente já discute hoje se o juiz pode decretar a prisão preventiva que não tenha sido pedido pela acusação. A gente já discute principalmente hoje o papel do juiz na condução do inquérito, na separação quando o juiz conduz o inquérito. Já discutimos hoje o papel do juiz dentro da sala da audiência, ou seja, o processo em que as partes mesmo conduzem, o juiz se alheia. Então, dentro do direito penal, a construção do sistema acusatório necessariamente conduz à limitação do intervencionismo do juiz. E na execução penal? Na execução penal, eu diria que nós estamos em dois caminhos pela frente. Ou o juiz assume um papel e aumenta a sua intervenção para suprir o déficit de tutela, tirando o Estado da sua zona de conforto, se é que a gente pode falar de conforto, mas enfim, assume esse papel de ser um defensor da dignidade humana, de zelar por isso, ou a gente vai ser suplantado pela ideia da desjurisdicionalização, tá? Que é excluir a execução do poder jurisdicional. Quer dizer, o Estado, o Executivo, sempre quis isso, né? Em São Paulo, aliás, tivemos uma proposta concreta, especificamente, sobre isso, enfim, não veio adiante, mas o Estado sempre quis tirar essa tutela. O risco que a gente corre é que a sociedade se convença que, afinal de contas, a garantia do juiz, a jurisdicionalização, não está sendo garantia nenhuma por tudo que a gente está vendo de violações aos direitos humanos. A meu ver, o pontapé inicial da desjurisdicionalização é dado pelos mecanismos de privatização do sistema penitenciário, né? A partir do momento que se colocou uma alternativa para a sociedade, que é a seguinte: eu não vou ter mais o juiz que, afinal de contas, é ineficiente, não vou mais depender do juiz que é ineficiente para tutelar direitos, e passo a tutelar direitos através de um contrato, né? Que é como se faz isso nos Estados Unidos. Como é que eu vou reprimir a violação ao abuso? Como uma infração contratual, no nosso contrato do Estado com o sistema penitenciário, com a penitenciária privatizada, enfim, não pode ter abuso. Se tiver abuso, é infração contratual, você vai perder, não vou pagar, enfim. Ou seja, tornar uma questão que é essencialmente uma questão pública, uma questão criminal, numa questão contratual, numa questão civil. E aquela ideia de eficiência, né, que é vendida: quando a gente tiver presídios privatizados, a gente vai ter uma eficiência maior, até mesmo para a defesa das pessoas. Eu vi na proposta, pelo menos que vi com a imprensa, só vi isso da imprensa, da PPP lá de Minas Gerais, que foi colocado como o primeiro presídio privatizado do Brasil. Eles eram tão bons na garantia, que eles mesmos iam fornecer dentro do contrato os advogados para os réus, né? A gente não precisa falar mais nada. O fato é que eu acho que esse é o que a gente deve temer. Acho que é algo que vai ser colocado para a gente de uma forma mais intensa, e acho que a partir do momento que a gente aderir à ideia de mercantilização do crime, ou seja, o crime compensar financeiramente, já compensa, enfim, mas se tiver mais espaço disso, aí vai ser mais difícil a gente convencer a não prender, a não ter crime, a diminuir penas alternativas. O convencimento, aí nós vamos ter outra, talvez, manifestos e protestos na rua, porque os nossos deputados vão estar lá querendo tornar o crime cada vez mais grave, para ter cada vez mais pessoas, porque das pessoas presas vai render uma espiral aí de investimentos, que é o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Bom, é isso. Se eu passei do tempo, perdão.